Oi, segundo ano, bom dia, sexta-feira. Hoje nós vamos trabalhar matemática, tá certo? E hoje nós vamos ter a ajuda, do seu lobo e da dona Chapeuzinho Vermelho. Vocês gostaram da história? Eu acho que gostaram, né? Espero que sim. Então a professora vai começar aqui a compartilhar a apostila com vocês. Opa! Isso. Prontinho. Estão todos vendo a nossa apostila? Então, vamos começar com a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre registro de dados. Como que nós podemos registrar alguns dados matemáticos, tá? Nós vamos falar de registros matemáticos através de gráficos, de tabelas, certo? Então, bastante atenção, porque esse é um assunto novo e é muito importante, certo? O professor de educação física fez uma pesquisa para saber qual esporte a turma mais gostou de praticar na Olimpíada. Veja o resultado. Então, vamos ver aqui o resultado da pesquisa que o professor fez. Olha só. Futebol, voleibol, natação e ginástica, certo? Nós temos aqui, cada quadradinho representando um aluno, certo? Então, vamos ver quantos alunos gostavam mais de futebol. Cada quadradinho representa uma criança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. 7. Será que vai dar de ver? 7 crianças gostavam mais de futebol. Quantas crianças gostavam mais de voleibol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6. Agora, natação, bastante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 crianças. Então, mais 13. E de ginástica? 1, 2, 3, 4. Então, mais 4, certo? Deixa a professora parar de compartilhar aqui um pouquinho a tela, para ver se vocês conseguem ver melhor. Olha só. 7, depois mais 6, depois 13 e depois 4. Esses números aqui representam o número de crianças de cada modalidade esportiva, de cada esporte. Futebol, voleibol, natação e ginástica, certo? Agora vamos voltar lá para a apostila. Muito bem. Vamos um pouquinho mais para baixo. Qual desses esportes recebeu mais votos? Vamos relembrar. Vou colocar assim, F para futebol, V para voleibol, N para natação e G para ginástica. Tá bom? A professora colocou ali as iniciais dos esportes. E qual deles recebeu mais votos? Olhem bem. Foi o futebol? Foi o voleibol? Foi a natação? Ou foi a ginástica? Vocês têm que colocar ali, naquela linha, aqui embaixo, a resposta. Depois, quantos votos
esse esporte recebeu? Quantos votos recebeu o esporte mais votado? Coloquem aqui dentro desse quadrinho. E qual foi o esporte menos votado? Qual desses aqui foi o esporte menos votado? O futebol, o voleibol, a natação ou a ginástica? Coloquem ali o nome. E na letra C, qual esporte recebeu um voto a mais que o voleibol? Olhem bem, aqui está o voleibol. O voleibol recebeu 6. Quem recebeu um voto a mais recebeu 7. E qual foi esse esporte? Agora, quantos alunos participaram desta pesquisa? Professora, como que eu vou fazer essa conta? Pessoal, vocês podem fazer a conta de várias maneiras, tá? Vou colocar uma maneira aqui no quadro, mas vocês podem fazer de outro jeito, tá? Olha só, eu posso contar 7 mais 6. Posso guardar o 7 na minha cabeça, guardei aqui 7, e agora eu vou contar mais 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Vou guardar o 13 na minha cabecinha. 13 mais 13. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Guardei o 26 na minha cabecinha. Mais 4. 26. 27, 28, 29, 30. Então, 30 alunos, certo? Professora, mas eu achei muito complicado contar assim. Não tem problema, pode fazer risquinho e contar. Ou então, pode voltar lá no gráfico e contar os quadradinhos coloridos. Quer ver como funciona? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Viu como funciona? Aí, vamos voltar lá para baixo. Então, se cada quadradinho representa um aluno, é sinal de que 30 alunos participaram da pesquisa. Legal? Vamos para a próxima atividade, então. Ouvir e escrever números. Você já jogou bingo? Vocês sabem jogar bingo? Já jogaram alguma vez? Aquela brincadeira que a gente tem uma tabelinha com números, né? E aí é sorteado ali são sorteados alguns números. E a gente tem que anotar os números que foram sorteados na nossa fichinha, na nossa tabelinha. Esse é o jogo do bingo. Depois de combinar as regras, o professor vai orientar vocês na construção de uma cartela para jogar bingo com a turma. Não podemos jogar o bingo com a turma, né? Porque não estamos na escola reunidos, certo? Mas nós vamos continuar de outra maneira. Vamos ver aqui, então, uma tabelinha em que uma criança estava jogando bingo. Como a tia explicou para vocês, o jogo do bingo tem uma tabela como essa que está aparecendo na tela, com os números, né? Os números são aleatórios, são bem variados. E aí são sorteados alguns números, nós não sabemos que números que vão cair, né?
E no sorteio, ó, o André estava jogando o bingo com a turma dele. Vejam como ficou a tabela do André no final. Ele tinha os números 4, 23, 42, 61, 7, 30, 49, 24, 11, 34, 55, 75, 18, 39, 56 e 80. Esses eram os números que ele tinha na tabela dele. Porém, os números que foram sorteados são esses números que estão aqui com essa manchinha azul, tá? Quando foram sortear os números, o André conseguiu marcar esses números que estão com a manchinha azul. Quem sorteou o número pegou lá o número 4. Então, o André foi lá na cartelinha dele e marcou o número 4. Depois sortearam o 23. Ele foi lá na cartelinha dele e marcou o 23. E assim ele foi jogando e marcando os outros números que foram sorteados, certo? Agora vocês têm que responder a essas perguntinhas aqui do lado. Quantos números há na cartela de André? Quantos números no total tem na tabelinha dele? Como é que nós vamos fazer isso? Cada quadrinho tem um número, vocês estão vendo, né? Então, contem quantos números tem aqui no quadrinho, certo? E coloquem a resposta aqui do lado. Na letra B, André marcou o número 61. Aliás, é uma pergunta, desculpa. André marcou o número 61? Tem aqui o número 61 marcado? Olhem bem, como é que eu escrevo o número 61? O 6 e o 1. Tem o número 61 marcado? Procurem, vamos ver. Respondam sim ou não. E no pontinho? E o número 49? Ele marcou o número 49? Eu estou vendo que tem o número 49 na tabela, mas tem a manchinha azul? Esse número foi sorteado? Não sei. Respondam somente com sim ou não, tá? Agora, escreva com palavras o menor e o maior número que aparecem na cartela de André. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou olhar lá na tabela de novo. Qual é o número de menor valor? O número pequenininho que a gente tem ali. E o maior número? Qual é o maior número que tem na tabela? Mas, depois de analisar a tabela, vocês não podem colocar o número. Vocês têm que escrever com palavras, certo? E, ó, letra cursiva, tá? Emendadinha, porque vocês sabem fazer. Vamos voltar lá na tabela. O menor número que o André tem na tabela é o número 4. Isso mesmo, número 4. A gente vai apagar aqui. Ó, o menor número que ele tem na tabela é o 4. Então, como é que eu vou escrever o número 4? Ó. Assim, com palavras, tá? E o maior número, 80. Como é que eu escrevo 80? Assim, certo? Então, escrevam no lugar correto depois de analisar e façam a escrita da forma correta também. Agora, a cartela de Natália estava assim ao final do jogo. Então, ela estava jogando também. A cartela dela era diferente da cartela do André, porque no bingo, cada um tem a sua cartela com números misturadinhos. Qual foi o maior número na cartela que ela ficou sem marcar? Olhem bem. Eu estou vendo que o maior número na tabela dela, ó, foi marcado. Mas o maior número que ela ficou sem marcar,
Qual foi? Olhem bem e aí coloquem o número aqui. Depois, na letra B, diz assim: a cartela de Natália tem alguns números em comum. O que quer dizer isso? Números iguais com a cartela de André. Encontre-os e escreva-os em ordem do maior para o menor. Então, o que vocês têm que fazer, gente? Deixem a apostila aberta, tá? Assim, ó. Olhem para cá. Vejam os números que o André tem. E depois, vejam os números que a Natália tem. Tem número igual? Tem número igual. Quais são esses números? Os números que tem nas duas cartelas, vocês devem colocar aqui. Só que ainda tem mais uma coisa. Está dizendo que é do maior para o menor. Então, eu vou começar do maior número e vou colocando os menores em ordem. Que tipo de ordem é essa, professora? Essa é uma ordem decrescente. Numa ordem decrescente, nós começamos do número que é maior e vamos colocando os menores, certo? Essa ordem se chama decrescente. Na ordem crescente, é quando o número menor vem primeiro. Aí eu começo do número menorzinho e vou colocando os maiores, certo? Aqui, que ordem que é para fazer mesmo? Decrescente. Muito bem, vamos para a próxima atividade. Escreva com algarismos os números a seguir. O que é o algarismo, gente? O algarismo é um número, tá? Então, aqui vocês têm o número com palavras e vocês vão ter que colocar o algarismo, ok? Na atividade anterior, a tia pediu para vocês escreverem com palavras. Então, eu posso ter números escritos com palavras deste jeito e eu posso ter números com algarismos, ó, deste jeito, certo? Então, aqui eu tenho a palavra 13. Qual é o número, os algarismos que representam o 13? 65. Como é que eu vou representar o número 65? 89. Olhem bem, 89. Depois, 16. 16. Então, representem com algarismos esses números que estão aqui escritos com palavras. A próxima atividade diz assim: estas pastas são da secretaria de uma escola. E elas estão numeradas, estão vendo? Ó? Elas são coloridas e cada uma dessas pastas tem números. Observe a numeração das pastas em cada prateleira e responda: como estão organizadas as pastas em cada uma delas? Então, na prateleira A, como é que elas estão organizadas? Elas estão em ordem? Olhem bem. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Estão em ordem, né? E o número está pulando de 1 em 1, certo? Na prateleira B, 42, 41, 40, 39, 38, 37. Elas também estão seguindo uma ordem, mas aqui elas estão em uma ordem decrescente, do maior para o menor. Na próxima, nós temos 66, 68, 70, 72, 74 e 76. Olhem bem, como é que está essa ordem aqui?
está pulando, ó, de 2 em 2. Então, analisem cada uma das situações e anotem aqui embaixo como elas estão sendo organizadas. Olha aqui, a tia teve um intruso hoje na nossa aula, ó. Dá tchau para os aluninhos da mamãe. Tchau, gente. Beijo. Joga um beijo. Tchau, gente. Joga um beijo. Beijo. Vai lá, depois a mamãe conversa com você, tá bom? Deixa a mamãe terminar. Voltando. Desculpa aí a interrupção. Vamos voltar. Então, pessoal, depois de analisar a organização das pastas, vocês irão colocar aqui como elas estão organizadas, ok? Não esqueçam, a ordem crescente é do menor para o maior. A ordem decrescente do maior para o menor, ok? Escreva por extenso os números das pastas vermelhas. O que é escrever por extenso? Escrever com palavras, tá? Então, quais são as pastas vermelhas? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. A pasta 28, a pasta 40 e a pasta 72. Esses números aqui vocês vão ter que escrever com palavras aqui na letra B, ok? Agora vamos para a próxima unidade. Números, sequências e registro de dados. Neste capítulo, você vai conhecer a dezena, aprender a decompor números e relembrar a forma dos objetos. Esse é um capítulo muito legal e eu já estou preparando muitas surpresas para vocês. Nós vamos começar este capítulo, mas não veremos tudo hoje, tá bom? Olha que legal aqui no início do capítulo, ó. Uma sala de aula. E vocês conhecem esses objetos que estão aqui em cima dessa mesa? Quero ver se vocês conhecem. O nome desse material é material dourado. É um material muito legal, gente. E nós, com o material dourado, nós podemos aprender a dezena, a centena, o milhar. Mas nós vamos com calma, né? Vamos devagar, certo? Nós vamos aprender muitas coisas, mas temos que ir com calma. Vamos ver. Agrupamentos e a dezena. A professora de arte vai distribuir materiais de desenho para seus alunos. Um monte de aluno na sala, né? E ela vai distribuir os materiais para eles. As caixas dos materiais ainda estão fechadas, ou seja, todos os materiais estão lá dentro. O que vocês têm que perceber aqui? Essa é uma caixa de lápis de cor. Quantos lápis tem aqui dentro? Essa é uma caixa de pincel. Quantos pincéis tem aqui dentro? Aqui nós temos uma caixa de tinta guache. Com quantas tintas aqui dentro? E aqui uma caixa com tesouras. Quantas tesouras nós temos aqui? O que vocês têm que fazer? Escrever nos quadros, abaixo das caixas, os números que aparecem em cada uma, tá? Mas escrevam com números mesmo, não com palavras. Depois, agora, gente, vocês sabem o que é unidade? O que é unidade? Olhem bem, o nome mesmo já está respondendo. Unidade quer dizer um. Então, eu posso dizer que eu tenho um lápis, uma unidade, certo? Então, quando eu falo de unidade, eu sempre estarei me referindo a um, certo? Mas e se eu tiver 2 lápis? Como é que eu faço? Se eu tiver 2 lápis ou 2 canetas, então eu tenho 2 unidades, tá? Continua sendo unidade,
Sabe quando é que vai mudar? Quando eu tiver 10. Quando eu tiver 10, eu não chamo mais de unidade. Aí, sabe como é que eu chamo? Eu chamo de dezena. Olhem os meus dedos. Eu tenho uma dezena de dedos nas minhas mãos. Podem contar, eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu tenho 10, então eu não tenho mais unidade. Aí eu falo dezena. Eu falo unidade até o 9, assim, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, 10. Não falo 10 unidades. Aí eu falo que eu tenho uma dezena, certo? O que significa dizer que a caixa de pincéis contém 15 unidades? Por que 15 unidades, professora? Tu não disse que era só até o 9? Então, se eu disser que eu tenho 15 unidades, eu também posso dizer que eu tenho uma dezena e 5 unidades. Eu vou colocar no quadro para vocês. Os números são representados por unidades, dezenas, centenas, mas nesse momento nós vamos trabalhar apenas a unidade e a dezena, tá? Então eu tenho assim, dezena e unidade, certo? Quando eu tenho até o 9, é unidade, como eu falei para vocês. Depois começa a ser dezena, quer ver, ó? Eu posso ter 1, 2, 3, até o 9. Quando eu tenho 10, olha aqui, ó, o 1 vem para cá, o 0 vem para cá. Quando eu tenho mais de 10, também, ó, vamos ver o 15. 1 e 5. Uma dezena e 5 unidades. A professora vai deixar de compartilhar a tela para fazer isso de outra forma, para que vocês possam ver melhor. Ó, vou apagar aqui. Então, dezena, unidade. O número 15 ele é composto por uma dezena e 5 unidades. Então, é a mesma coisa que eu disser 15 unidades, ou se eu disser uma dezena e 5 unidades. E todos os números que têm 2 algarismos, eu também posso dizer isso. Ó, 25. 25. No número 25, eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. O número 80, que já foi trabalhado ali na outra atividade, eu tenho 8 dezenas, mas não tenho nenhuma unidade. Certo, pessoal? Então, agora, vamos voltar para a nossa apostila. Ok? Em qual das caixas desses materiais aqui, ó, tem mais unidades? Pensem bem. Em qual das caixas? Aqui tem 60, aqui tem 15, aqui tem 12 e aqui tem 18. Qual dessas caixas tem mais unidades? Tarararã. A caixa de lápis de cor tem 60, né? 60 é o número maior que nós temos, certo? Agora, ajude a professora de arte a separar esses materiais. A professora vai distribuir 3 tesouras para cada equipe. Circule as tesouras de 3 em 3.
Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Circulando de 3 em 3. Depois que vocês circularem de 3 em 3 tesouras, vocês têm que contar os grupinhos. E aí colocar aqui o número de grupos que vocês formaram, tá bom? Repetindo, circulem de 3 em 3. Depois de circular, contem quantos grupinhos de 3 vocês fizeram e coloquem o resultado aqui. Contando de 3 em 3, escreva os próximos números desta sequência. Que difícil? Não, é bem fácil. Olha só. 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. Depois do 12, 13, 14, 15. Depois do 15, 16, 17 e 18. Bem tranquilo, né? Agora, cada equipe vai receber 4 potinhos de tinta guache. Vocês vão fazer a mesma coisa, circular de 4 em 4 potinhos e colocar aqui quantos grupos vocês formaram. Só que agora tem uma pergunta. Será que vai sobrar potinho? Tem potinho ali sobrando? Não sei, vocês vão ter que circular primeiro de 4 em 4 para me responder se vai ter potinho sobrando ou não. Como é que vocês vão responder? Só fazendo um X. Se sobrar potinho, faz um X aqui no sim. Se não sobrar potinho, faz um X no não. Agora, mostre que você sabe contar de 4 em 4, completando a sequência. Do mesmo jeito, pessoal. Ó, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20. E aí o último eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Agora, cada equipe vai receber 10 lápis. Circule os lápis de 10 em 10. Estão vendo que a quantidade de materiais está aumentando? Então, vocês vão ter que circular os lápis de 10 em 10, certo? E depois fazer a mesma coisa. Quantos grupos de 10 vocês formaram? E depois vocês vão contar de 10 em 10, gente. Contar de 10 em 10 é muito fácil. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá ali o 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E o resto? E depois? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Acredito que conseguem, né? Então, pessoal, por hoje é só. Hoje é sexta-feira, já foi bastante coisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham aproveitado. Se a tia explicou muito rápido, gente, o bom do vídeo é que vocês podem voltar o vídeo, ouvir a explicação de novo, tá? Mas se tiver dúvida, pede para a mamãe mandar um recadinho para a professora, que a professora tenta tirar a dúvida de vocês de outra maneira, tá bom? Deixa eu tirar aqui da tela compartilhada. Lobinho, vamos dar tchau lá pro segundo ano? Que a gente está com muita saudade deles, né, Lobinho? Dá tchau, Chapeuzinho, para eles. Tchau, gente. Um beijo, bom fim de semana.